Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Na província de Dnipropetrovsk, ucranianos derrotaram russos no campo de batalha. Quero convidar quem não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Aqui fake news são proibidas, aqui é o canal da verdade. E também peço a todos vocês que estão assistindo, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e também façam seus comentários. É muito importante vocês fazerem isso, que para quanto mais gente vocês puderem repassar, mais gente vai ver, mais gente vai fortalecer e o canal vai crescer. Eu quero agradecer àqueles que já estão fazendo isso e peço àqueles que ainda não fizeram, por favor, encarecidamente, compartilhem. Muito obrigado. Bom, após uma série de combates, retomada de vilas em Dnipropetrovsk, as brigadas ucranianas na região, elas se reorganizaram, né? Precisa, né? Não dá para sair vamos dizer assim, desabaladamente atrás dos russos, né? Porque pode encontrar surpresas desagradáveis na frente. Então tem que ser a coisa ordenada. Então elas se reorganizaram, elas viraram a maré, já tinham virado, retomaram, né? Derrotaram os russos no campo de batalha, e aí mostrando a diferença, na minha opinião, o que um bom comandante pode fazer, o que bons comandantes, né? Os bons comandantes têm que ser desde os sargentos, tenentes, capitães, até coronéis e generais, ou seja, todo mundo, não posso esquecer dos majores, os majores também, né? Precisam ser bons. E a Ucrânia mostrou que para isso tem muita competência e mais competência do que o exército russo, que está fazendo as coisas meio atabalhoadas, né? E por causa disso não está dando certo. Aquela tática deles de buchas de canhão, que põe os buchas um moedor de carne, continua. Lamentavelmente, eu não sei o que... Eles não prezam pelo povo, não é questão nem do soldado, é a questão da vida humana, mas não prezam pela sua população, que é a gente da população russa, né? E aí os russos, por sua vez, abandonaram toda a esperança de um ataque bem sucedido ali naquela região. E eles foram forçados pelo exército ucraniano ali na região, pelas brigadas ucranianas, a se movimentar para a retaguarda. Mas os soldados ucranianos ainda, vamos chamar que eu brincava no tempo de escola, a gente tinha um truque na manga, né? O presidente americano tem cartas na manga. Como eu não joguei cartas, não sei jogar pôquer, que os americanos gostam, vamos dizer, os ucranianos tinham um truque na manga, né? E é evidente, né? O truque justamente foi que eles se reorganizaram, as brigadas, não foram correndo atrás, que os russos estavam esperando numa posição defensiva mais à frente, e eles dividiram as unidades, né, em menores unidades para não ficar muito expostos ao fogo da Rússia quando a Ucrânia estava, né, avançando. E aí eles conseguiram fazer um controle de fogo melhor sobre os russos que estavam recuando meio atabalhoadamente. E a Ucrânia mostrou que tem uma ênfase que ela deu nessa reorganização, antes de seguir atrás dos russos, restaurada na disciplina e na logística, né? Então não era uma coisa, vamos sair correndo atrás dos russos, vamos empurrar eles mais para trás. Não, peraí, vamos ter perdas, vamos perder vidas aí, e perder material e perder logística. Certa a postura dos comandantes ucranianos. Então, na realidade, acho que isso até é uma mudança cultural de exércitos, né, e uma mudança cultural de povo, né? O povo não são iguais, né, que os russos dizem que são iguais, mas a gente já viu nessa guerra que tudo é diferente entre a Rússia e a Ucrânia. Isso se traduz diretamente nos ciclos de decisão mais rápidos da própria Ucrânia, em todos os níveis, da autonomia aos sargentos, aos suboficiais, aos oficiais subalternos, que são os tenentes, aos intermediários, capitães, majores, tenentes, coronéis e coronéis, no teatro de operações, né? E eles fizeram uma ligação muito confiável com artilharia e drones, no revezamento entre esses ataques para não desperdiçar os recursos, né? A artilharia atacava, depois vinham os drones para arrematar o que tinha sobrado. Então, assim que eles iam atrás dos russos, né? E infligindo muitas pesadas perdas para eles na região de Dnipropetrovsk, empurrando-os de novo para Donetsk, na região que é controlada por eles, mandando-os para trás. E fazendo também, imediatamente, uma operação de limpeza sustentada, em vez de uma defesa fracassada. Então é isso que a Ucrânia está muito dentro dessa estratégia, que é muito clara. E como resultado disso, eu quero colocar aqui como exemplo a brigada número 141.
o esforço de contraofensiva para o norte, que eles foram em cima do inimigo, né? Eles montaram missões ao norte, ali dentro de Dnipropetrovsk, tá? Missões sistemáticas de limpeza e interdição. E elas se estenderam até Novossilivka, né? Novossilivka e zonas cinzentas circundantes. Primeiro, drones de reconhecimento varreram a área, alvo, cercaram uma pequena patrulha russa que se movia ao longo de árvores, nesse exemplo que eu estou dando, cujas posições e rotas foram imediatamente repassadas aos observadores avançados. Usando essas coordenadas, os canhões, ou melhor, obuses, né? Obuses de fabricação ucraniana, Bordana, que tem a mesma precisão do que os recebidos do Reino Unido, dos americanos e mesmo os franceses, os Bordana, miraram nos locais dados pelas coordenadas do reconhecimento e dispararam tiros certeiros da sua artilharia. E acabaram cercando, suprimiram as posições russas. Quando os artilheiros terminaram, a infantaria ucraniana avançou para limpar todos os soldados russos restantes, com calma, determinação e altos níveis de agressividade. Tem que ser agressivo porque ali é sempre um mata ou morre. Você mata ou você morre, né? E eles percorriam casas, limparam cômodos, e capturaram muitos prisioneiros, inclusive muitos se entregaram, não quiseram dar combate à brigada ucraniana, essa de 141, e as todas em geral que estavam atuando na região. E capturaram muitos prisioneiros, transformando a sequência de detecção em destruição, limpeza em uma única operação que foi feita com muita oportunidade pelo exército ucraniano. Devido à repentina intensidade e eficácia dos contra-ataques ucranianos, os comandantes russos decidiram, então, desviar o foco ofensivo. Não quiseram mais fazer ofensiva onde está a 141. Para manter o ímpeto, pequenos grupos de reconhecimento foram enviados para sondar defesas ucranianas. Os russos fizeram isso. Das quais apenas um grupo acabou sobrevivendo, o suficiente que conseguiu estabelecer um contato. Os outros, os ucranianos detectaram esse também, mas ele conseguiu fazer um contato. Como o grupo de reconhecimento era pequeno e sem poder de resistência, eles foram rapidamente, em tiroteios, né, eles foram rapidamente eliminados pela infantaria ucraniana, e eles já tinham se entrincheirado dentro de uma outra região, em algumas casas. Quer dizer, na mesma região, mas algumas casas ali. Então, os ucranianos, a infantaria ucraniana foi e eliminou todos eles. Eles apresentaram resistência e foram todos eliminados, esse pelotão que estava ali, dos russos. No entanto, os comandantes russos decidiram que mudar seu foco para outra região próxima seria melhor do que enfrentar o 141 diretamente. Então, na realidade, eles acabavam focando mais na Constantinivka, ali daquela região, né? E eles achavam que eles ficariam paralisados, o avanço deles, se eles continuassem investindo contra a 141. Movendo vários sistemas de lançamento de foguetes para as posições, eles começaram a atacar em preparação para novos ataques. No entanto, o objetivo dos contra-ataques ucranianos havia sido bem sucedido, pois quebrar o ímpeto russo em direção à localidade que eles estavam, agora mudaram o foco e pegar ali na região, já próxima a Constantinivka, Veliko-Mikhailivka, nome comprido e cheio de consoantes, né? Havia dado tempo para as unidades de drones ucranianas estabelecerem vigilância persistente e cobertura de interdição mais profunda. Então, as equipes de drones fornecendo apoio de fogo direto para o avanço das companhias de infantaria ucranianas, marcando alvos em movimento e atacando grupos de infantaria russos de curto alcance enquanto avançavam. Clipes, inclusive, mostraram isso nos canais do Telegram sobre a guerra. Drones interceptando e atacando tentativas russas de contornar a brigada, porém sem sucesso. E eles foram interrompidos repetidamente, essas tentativas russas de contornar
antes mesmo que a artilharia ou infantaria ucraniana precisasse intervir. Eles foram, na realidade, foram interrompidos pela infantaria dessa brigada de número 141. Ou seja, contornaram, como eles pretendiam, a brigada 141, prolonga as rotas, inclusive, de suprimentos russos e força os comboios a seguirem para as estradas principais e com o início da temporada de lama, né? Temporada de lama não é esse o nome, né? Eu coloquei aqui na temporada de chuvas, né? Essas estradas mais longas e expostas serão as únicas rotas práticas que os russos vão poder se deslocar. Então essas estradas estão abertas, expostas, serão os principais alvos para os operadores de drones ucranianos e para a vigilância também, agora estabelecidos, transformando-as em estradas da morte. Mesmo que a infantaria russa tente se mover atrás das linhas de árvores, que existem muitas na região, porque ali tem menos lama devido às raízes que seguram melhor o solo, esses serão os únicos caminhos a seguir e, por sua vez, serão fortemente bombardeados, e a Ucrânia já está de olho ali naquela região, porque as chuvas já começaram, e alvos também de unidades de drones e artilharia ucranianas. Acho que a Brigada 141, ela desempenhou bem seu papel, né? Assim como as outras unidades, e não deixando que eles consolidassem nenhuma posição na região de Dnipropetrovsk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like. É importante, fortaleça o canal, compartilhem com suas redes sociais. Aqui vocês viram a verdade. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.